Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graça e paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. Essa aula de hoje nós iremos estudar a lição número 7 da nossa revista Betel deste terceiro trimestre de 2023, que tem cujo título Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Os fundamentos da nossa aula de hoje são textual e os objetivos. O textual da nossa aula se encontra em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, com a versão da Bíblia King James, que nos diz: Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus. O meu Salvador, o meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração. Os objetivos da nossa aula de hoje são esses três, como vocês podem observar. Primeiro, mostrar o cenário da mensagem de Miqueias. Segundo, destacar a ganância e a insensibilidade do povo. E terceiro, apresentar lições do livro de Miqueias para os dias de hoje. Portanto, essa aula de hoje, mesmo que seja de um livro lá do Velho Testamento, não é um livro, não é uma aula descartável, porque ela vem de encontro ao nosso cotidiano, vai de encontro aos problemas que a sociedade tem vivenciado, tem presenciado pelos jornais, pela mídia, pelos canais de notícias e tudo mais. Corrupção, violência, mortes, roubo, fraudes, em todas as esferas, desde a esfera federal à municipal, desde as esferas públicas, como também privadas, seculares, como também até mesmo religiosas. Então, a corrupção, a fraude, a violência, o roubo não é exclusivo dos nossos dias de hoje. Isso também aconteceu há muito tempo atrás, especialmente lá em Israel, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Mas o nosso Deus, ele é santo. E importa que quem quer se achegar para perto de Deus, que santifique-se, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Deus tem levantado pessoas nessa geração para confrontar o pecado. Na geração de Miqueias, Deus levantou ele, levantou Oséias, levantou Isaías, como nós iremos estudar. Para quê? Para confrontar, para combater o pecado. Como? Com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Portanto, nós não podemos nos calar. É muito mais do que necessário Deus levantar Miqueias nessa geração para falar do reino vindouro do Senhor. Porque de Deus ninguém consegue fugir, como foi na aula passada. Deus, ele está no controle de tudo. E Deus, ele é tão amoroso e ele está disposto a nos salvar, nos converter do nosso mau caminho. Então a aula de hoje ela vai de encontro a tudo isso. O tópico 1.1. Então nós estaremos a estudar nesse primeiro tópico sobre o cenário da mensagem do profeta Miqueias. Conhecendo um pouco mais sobre quem foi esse profeta. A origem dele é de Moresete, localizada ao pé dos montes de Judá, a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, na fronteira de Judá com a Filístia, próximo de Gate. Vindo de uma região agrícola, ele era um morador do campo, assim como foi também o profeta Amós também, que era também um agricultor. Nesse mapa vocês podem observar a localização geográfica do território de Israel e Moresete, como vocês podem ver, onde tem esse ponteiro no mapa aí, vermelho, é a localização da cidade natal desse profeta Miqueias. Miqueias profetizou durante os reinados de Jotão, que governou de 750 a 731 a.C.,
Acais, 731 a 715 a.C., e Ezequias, 715 a 686 a.C. Os profetas contemporâneos de Miqueias foram Oséias e Isaías. A época de seu ministério foi do ano 739 até o ano 686 a.C. Mas qual foi essa mensagem do profeta Miqueias? Porém, nessa aula de hoje vamos compreender que a mensagem de Miqueias é para um outro povo. E combatia o quê? O que estava acontecendo lá em Israel e também em Samaria? Vejamos bem. A perda dos valores pessoais e sociais que direcionou suas repreensões. Então a mensagem do profeta Miqueias foi para combater a perda dos valores pessoais e sociais que direcionou suas repreensões. Vejamos na Bíblia, no próprio livro mesmo de Miqueias, capítulo 7, versículos 5 ao 6. Que perda de valores eram esses? Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Hoje não é diferente. E isso é o cumprimento também da palavra de Deus. Infelizmente, mas felizmente, a palavra de Deus há de se cumprir. E o que nós podemos fazer? É o cumprimento da palavra de Deus, então vamos ficar só observando? Não. É importante nós pregarmos a palavra. Pregarmos a palavra, e quem vai converter as pessoas dos seus erros, dos seus maus caminhos, é o Espírito Santo de Deus. Miqueias pregou ao povo de Israel, pregou ao povo judeu, e eles se arrependeram? Não, mas ele fez o que era ali devido, que é o quê? Anunciar. Se as pessoas não vão se converter, ou se são poucas e não muitas, mas nós, como profeta de Deus, como mensageiros do Evangelho, nós temos que anunciar. Jesus anunciou, por exemplo, tudo mais, mas mesmo Judas, dos seus 12, traiu ele. Então nós não temos que nos preocupar com repercussão, com a audiência ibope. Nós temos que anunciar a mensagem, porque a mensagem ela tem que ser pregada, porque ela é mais importante do que a mim, do que a você. Então, naquele período lá, naquela época, o povo judeu vivia em grande quantidade de iniquidade, que nós vamos listar já já. Quais eram esses pecados que estavam caracterizando essa sociedade judaica? A mensagem do profeta. Miqueias apresenta sua mensagem nos termos de um julgamento ou tribunal. Que termos são esses? Veja só, 3 passagens bíblicas do livro de Miqueias vai mostrar que ele anunciou a sua profecia com base no julgamento que Deus iria realizar para com esse povo. Veja bem, Miqueias capítulo 1, versículo 2. Ouvi, pois, todos os povos e tua terra e tudo que há em ti, prestai atenção, que Yahvé, Adonai, o soberano, do alto seu santo templo, seja testemunho contra vós. Por causa do quê? Por causa do pecado. Pecado entre um ao outro, pecado em relação a Deus, era pecado na relação horizontal, era pecado na relação vertical. De todas as espécies de pecado estavam acontecendo entre o povo de Deus. Então Deus levantou o profeta Miqueias para chamar a atenção desse povo, que Deus viria com um julgamento. Segunda passagem, Miqueias capítulo 6, versículo 1 e 2. Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Yahvé. Ponte em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes e vós fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação de Yahvé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Outras características importantes também desse livro e da mensagem
desse livro e do profeta. Um terço do livro é endereçado ao pecado de seu povo. Outro terço olha para a punição vindoura. E outro promete esperança aos fiéis após o juízo. O livro trata de 3 temas muito práticos e importantes. Que temas são esses, professor? Primeiro, o julgamento está próximo, Miqueias capítulo 1 até o capítulo 2. Segundo, a libertação está próxima, capítulo 3 até o 5. E terceiro, creia no Senhor. É diferente nos dias de hoje? Não. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo que nós que amamos a vinda de Cristo somos os verdadeiros crentes. Os fiéis seguidores de Jesus têm que amar a segunda vinda de Cristo. Nós temos que anseiar pela vinda de Cristo. E a palavra de Deus fala tanto sobre a vinda de Cristo, que nos últimos dias os filhos ficaram contra os pais, etc. Assim como foi também, como Jesus falou, como a palavra de Deus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do homem. E a gente também pode dizer assim como também foi no tempo de Miqueias, também será no final dos nossos dias. Porque os pecados que a gente observa hoje também não é diferente daquele tempo. E Deus anunciou salvação, anunciou arrependimento, sim, porém, mas o seu povo não quis ouvir a palavra de Deus. Só queria ouvir profecias que agradavam os seus ouvidos, seus olhos. E hoje também é assim. Muitas pessoas vão para algumas igrejas, denominações, e não querem ouvir palavras de confrontamento. Se arrependa-se, abandone seu pecado, saia do adultério, saia da pornografia. Não, as pessoas querem ir para uma igreja onde diga que eles vão conquistar, que eles vão ser abençoados. Mas e o céu? E a salvação? A vinda do Senhor está próxima. Tópico 1.3. Os falsos profetas. Se tem verdadeiros profetas, tem também os falsos. A falsa mensagem cala os verdadeiros profetas e permite que os líderes cometam atrocidades, levando o povo à destruição. A palavra de Deus fala lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento da verdade, conhecimento de Deus. E quem é responsável por transmitir conhecimento, por ensinar a palavra de Deus? Os pastores, os líderes, os obreiros, os mestres, os professores da escola bíblica, os líderes jovens, os líderes do ministério infantil, das mulheres. Nós, como pais, também somos responsáveis. Se os nossos filhos se debandar pelo mundo aí afora do pecado, a responsabilidade maior foi de quem? Foi de mim enquanto pai. Porque eu deixei a minha filha ter sido mais influenciada pela mídia e pelos outros amigos do que eu. O que é que eu, como pai, como mãe, nós estamos influenciando nossos filhos. Por que uma população perece? Porque o maior erro também começa no altar. Então, quando os sacerdotes se convertem também, há mudança também em toda a igreja. Miqueias, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Entretanto, ultimamente, meu povo se levantou como um inimigo da sua própria gente. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes e orgulhosos como quem retorna da guerra. Ora, arrancais de seus lares seguros e confortáveis as mulheres do meu povo. Tirai a minha glória e dignidade dos vossos filhos pequenos para sempre. Erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso. Está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Agora vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a ganância e a insensibilidade que havia lá no reino de Judá. Vamos conhecer os pecados que representam toda essa ganância e a insensibilidade que havia entre o povo de Deus. Primeiro, maldade. Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas planejam crueldades. E logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso.
A palavra de Deus, ou melhor dizendo, Jesus Cristo falou: não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de vestir, pois os pássaros, os lírios dos vales, toda aquela passagem. Mas esse povo não estava pensando como a mente de Cristo. Por quê? Porque eles estavam pensando somente nessa terra. A palavra de Deus diz que se nós restringirmos a nossa esperança, a nossa expectativa somente aqui essa terra, esse mundo secular, esse mundo aqui terreno, nós seremos o pior dos miseráveis. Então você quer ser miserável? Então fique vivendo só preocupado com essa terra, com bens materiais. Mas os que esperam no Senhor subirão como águia, renovarão suas forças, correrão e não se fadigarão. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Jesus é a vida, Ele é o pão da vida. Essas coisas aqui são passageiras, mas o que é eterno está lá no céu. Outros retratos dessa ganância e a insensibilidade. Era o pecado da cobiça, o pecado da inveja, o pecado da violência. Miqueias, capítulo 2 e versículo 2. Eles cobiçam campos e terrenos, e tomam posse deles, invejam e desejam casas e propriedades de outros e acabam por apoderarem-se delas. E não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e sua família. Agridem com impiedade semelhante aos seus herdeiros. Interessante notar que tudo isso é o quê? A quebra dos 10 mandamentos. Quebrando todos os mandamentos do Senhor, que Deus enviara para eles através de Moisés. Por exemplo, o ano do jubileu, que quando completava 50 anos, todos os judeus, eles que tinham comprado terra ou tinham perdido terra, quem tinha comprado terra tinha que devolver as terras para os originais donos daquele terreno, daquele lote. Mas eles não, eles estavam descumprindo todos esses mandamentos aí. Precisamos amar as pessoas e não as coisas. E para concluir esse tópico, a palavra de Deus diz em Timóteo também, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é que o dinheiro traz o mal, mas o amor. Outros pecados que caracterizavam esse povo, a falsidade, a fraude. Miqueias, capítulo 6, versículos 10 e 11. Porventura ainda há tesouros de malignidade na casa do ímpio, e o efa, o padrão de medir, falsificado, que é maldito. Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? E hoje a gente vê esses pecados, a gente tem que aprovar, reprovar e condenar, porque todos nós um dia seremos julgados. E a consciência, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se Jesus vier buscar a sua igreja hoje, eu vou subir. Então que possamos fazer como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Portanto, examine-se cada homem a si mesmo. Então, façamos um exame de nós mesmos. Se nós estamos cometendo algum desses erros, desses pecados, será que nós estamos mais amando o mundo? Será que estamos ouvindo a palavra de Deus? O que nós estamos fazendo ao ouvir a palavra do Senhor? Estamos dando atenção ou queremos ouvir somente aquilo que nos afaga o ego? Suborno. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. Miqueias, capítulo 7, versículo 3. Então o pecado era do mais pobre até a maior autoridade. Hoje a gente também pode observar isso. Tem gente que fica falando, o governo faz isso, o presidente faz isso, o governador faz isso, o prefeito. Mas muitas pessoas só precisam de uma oportunidade também para mostrar que é do mesmo modo. Mas também o mesmo Deus que julga, o mesmo Deus que também desperta, o mesmo Deus que abre os olhos, que confronta, é o mesmo Deus também que abraça. Como Jesus falou, Jerusalém, como eu queria te abraçar como uma galinha,
protege os seus pintinhos. Deus, ele é amor. Ele é justo, mas ele é graça. A gente observou que a graça já é também já do Velho Testamento, como foi no vídeo anterior, onde Deus levantou Jonas para pregar em Nínive, e mais de 120 mil pessoas arrependeram-se. Mas também Deus, ele também é justo juiz. No tópico 3 vai falar sobre o quê? Miqueias para hoje. Quais são as lições que a gente pode tirar de Miqueias para o dia de hoje? Primeiro, a mensagem de esperança em meio à aflição, em meio ao caos do pecado que nos rodeia aqui no Brasil, na América, África, Europa, Ásia, Oceania. Nós precisamos pregar a mensagem de esperança. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador, o meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração. Tem muito pecado, tem muita corrupção, violência, escândalos. Porém, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E ele prometeu que viria nos buscar, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é importante cada vez mais nós nos achegarmos ao Senhor, e ele achegará a vós. O Miqueias ouviu a palavra do Senhor. Deus também fala para mim e para você. Ouvi a palavra do Senhor. Miqueias capítulo 1, versículo 2. Ouvi, pois, todos os povos e tua terra, e tudo o que há em ti, prestar atenção. Que Yahvé Adonai, o soberano, do alto do seu santo templo, seja testemunha contra vós. É importante nós pregarmos a palavra do Senhor. Ninguém lá no julgamento final será dado por inocente. Mas não dá para mim e para você fugir de Deus, não. O que nós podemos também tirar de Miqueias para hoje? O castigo virá sobre os pecadores. Miqueias capítulo 1, versículo 7. Todas as suas imagens esculpidas serão arrebentadas. Todos os bens que conquistou mediante tua imoralidade serão queimados no fogo. E destruirei todos os seus ídolos, considerando que tudo quanto ela acumulou foi produto da prostituição. Como salário de prostituta voltará a ser usado. Assim revela Yahvé: eis que estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual não podereis ficar livre. Não mais andareis em arrogância, porquanto será um tempo de desgraça sobre todos vós. Miqueias condenou os falsos profetas. Hoje também tem falsos profetas? Claro que não são mais profetas, mas são pessoas que levam uma profecia. E naquele tempo de Miqueias tinha pessoas que profetizavam com base no seu interesse financeiro, econômico. Hoje também não é assim. Tem pessoas que só querem profetizar bênçãos. Venha para a minha igreja, você vai ser próspero. Faça campanha disso, compre isso que você vai ganhar isso. Mas Deus tem um compromisso com sua palavra, com sua mensagem, que é um compromisso com o reino de Deus. Miqueias 2:7. Ó casa de Jacó, por acaso é isso que está sendo proclamado? O Espírito de Yahvé perdeu a paciência? É assim que ele procede? Diz o Senhor. Eis que as minhas palavras fazem bem àquele que anda corretamente. Aleluia! Aqueles que andam corretamente, segundo a vontade do Senhor, obedecendo seus mandamentos, este é feliz. Também é preciso fazermos repreensão também aos líderes. Miqueias, capítulo 3, versículo 1, 2 e o versículo 6. Então eu disse: ouvi, rogo-vos, ó chefe de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois vós conhecedores do direito? Vós que odiais o bem e sois apaixonados pelo mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos? Por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós, um tempo de noite sem que haja visões. Haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. O sol se porá e o dia se escurecerá completamente para todos os profetas. Então a palavra de Deus foi dita e hoje também precisa ser dita, também ser lançada. Não é tempo da gente fugir, não é tempo da gente esconder nosso talento, é tempo da gente multiplicar o nosso talento. Deus reunirá um remanescente. Miqueias capítulo 4, versículo 7. Farei dos que tropeçam um remanescente fiel, e dos dispersos uma nação forte.
e Yahvé reinará sobre todos eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Assim como foi também nos tempos de Miqueias, que Deus levou seu povo cativo para se converter em seu mau caminho, lá na Babilônia. Daquele povo lá também Deus tirou um remanescente. E hoje também Deus também está tirando, levantando uma igreja. Deus está sacudindo também. E o joio não pode ser tirado junto com a igreja, mas vai ser um tempo, um momento, um arrebatamento em que Deus vai arrancar uma verdadeira igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Reconheça e lembre do favor do Senhor. Deus é um Deus de graça, irmãos. Deus é Deus bom demais. Miqueias capítulo 6, versículo 4 ao 5. Ora, eu te livrei da terra do Egito, te resgatei da casa da escravidão. E enviei Moisés, Arão e Miriam diante de ti. Meu povo querido, lembra-te que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal, e reconhece que todas as atitudes de Yahvé são justas. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é maravilhoso, nos fez a sua imagem e semelhança. Quantos livramentos tem dado, como diz aquela canção da harpa. Quantas bênçãos diz e quantas são respondidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos Deus tem nos dado, o seu Filho Jesus Cristo, a sua graça, o seu favor merecido, a sua fé, pela fé que uma vez me foi dada, para servir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Então, irmãos, que possamos buscar andar de valor, de valor, de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Vale a pena, irmãos, vale a pena a gente sofrer. A palavra de Deus diz que verdadeiramente, Paulo falando a Timóteo, verdadeiramente aqueles que servem ao Senhor serão perseguidos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Foi o nosso Mestre Jesus que nos afirmou isso aí. Deus não quer sacrifícios, mas obediência. Tem pessoas que hoje pensam que se eu devolver o dízimo, se eu for para a igreja tantas vezes, eu vou para o céu. Não. Deus se importa com o coração contrito e quebrantado, obediente. Ninguém consegue enganar a Deus. Miqueias, capítulo 6, versículos 7 ao 8. Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar meus pecados e as minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. E o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Bem, com Miqueias nós podemos também aprender nos dias atuais. Não confieis no homem, mas em Deus. Miqueias 7, do versículo 5 ao 7. Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador, o meu Elohim. Deus ouvirá a minha oração. E reconheça o seu pecado e espere no Senhor. É chegado um tempo de nós reconhecermos, nos santificarmos cada vez mais. Quer viver maravilha de Deus? Santifique. Como Deus usou Josué falando ao povo de Israel. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Como em jejum e oração, leitura da palavra, oração, intercessão, devocional, culto a Deus, renúncia ao pecado, confrontamento do pecado. Que é 7, versículo 9 e versículo 18. Compreendo que, devido ao meu pecado contra Yahvé, devo suportar a sua ira até que ele apresente a minha defesa.
e estabeleça o meu direito. Quem é, pois, comparável a ti, ó El, Deus que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus quer? Só obediência e crer. Obediência e fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não como Satanás, que crê, que estremece, mas não obedece. Que obedeçamos, coloquemos em prática a palavra do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, obrigado pela companhia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.